Bem-vindo a mais um Hotel Lobby Talks. Como é que você tá, Uber? Eu tô bem. Pô, saudades de você, cara. Saudades, né? Agora nesse Novo formato esse aí, revezamento, né? assim, a gente tem se visto menos, né? No revezamento a gente também, não sei se você percebeu, talvez você conhece o Lobby Talks, assiste a gente, então a gente diminuiu aí a frequência para quinzenal, achamos que estava um pouco over, né? As pessoas até nos deram esse feedback, falaram que, pô, coloca menos porque não dá tempo de assistir tudo e tal, então a gente deu uma diminuidinha. A audiência melhorou? Melhorou. O Que pessoal bom, está que conseguindo legal. ver mais, com uma cadência um pouco melhor, então acho que tá fluindo bem. Os feedbacks estão positivos, né? Feedbacks positivos. Sempre, né? Que legal. Maioria. A gente queria fazer esse programa diário, na verdade, né? Ao vivo, inclusive, né? Para poder ser Haja bacana, convidado, né? hein? Convidado tem, nossa. Ia ficar fila aqui na porta, né? Mas estamos aí. E agradecemos muito pela audiência, agradecemos aos nossos patrocinadores, a R1, que está sempre conosco, está sempre com o Hotelier News, a equipe que está aqui conosco, aqui ajudando, e também a Realgens, que é a nossa patrocinadora. Inclusive, a gente já vai separar aqui para entregar, né? Faço questão que você faça as honras, Uber, claro. da nossa convidada. E falando em nossa convidada, também as honras são suas. Por favor, nós estamos recebendo aqui, depois de bastante tentativas, que a agenda da pessoa está muito concorrida, a Mariane Firmino, da Atlântica Hospitality. Bem-vinda. Obrigada. Foi difícil mesmo, mas casamos, Eu vou passar então aqui o gift da Realgens. Obrigada. Não sei se você conhece a Realgens, mas é uma das melhores empresas aí de amenities do Brasil. Não é porque ela é nossa patrocinadora, mas eu sempre gostei da qualidade. Obrigada, gente, pelo presente. Depois eu abro com carinho. Bacana. E é isso. Eu só não falei o seu cargo, porque você acabou de falar agora há pouco, mas como você recebeu aí uma promoção, acho que é melhor você falar do que eu errar. Eu estava esperando ser promovida para vir aqui. Exatamente. Muito bom. Porque realmente foi difícil casar essa agenda, né? Sim. Mas faz alguns meses que eu assumi a posição de gerente sênior de negócios residenciais, né? Então eu estou cuidando da vertical de residencial dentro da Atlântica. Legal. E então, só esse ano tem vindo muita coisa boa, só coisa boa para contar. Parabéns aí. A Atlântica está de parabéns, né? Porque o Martini esteve aqui recentemente e o que está sendo feito pela Atlântica dá muito orgulho mesmo, lá da gestão do Gestas, do Martini, de toda a equipe ali. Consistência, então, né? Consistência, bons produtos, né? Boas marcas, está muito bacana mesmo, parabéns. Obrigada. E além de tudo, ela também é articulista, né, do Hotelier News. Viu, gente? Escrevendo uns textos muito bacanas, muito legais. Isso. Como é que tá essa experiência aí para você? Escrever para mim sempre foi uma delícia, assim, é uma das coisas que eu amo fazer. Fazia muito pouco por tempo, por priorização mesmo. E de uns tempos para cá eu falei, não, eu vou começar a escrever mais. E aí, né, vocês abriram as portas aí para minha escrita de um tema complementar, né, da minha carreira, que eu tenho a Joy2Be junto com a Cíntia, que é uma empresa focada em desenvolvimento humano, cultura de bem-estar e felicidade. Legal. Então eu tenho escrito nesse tom, né, nesse tom de voz e não no tom de voz, né, da minha posição só hoteleira, né, mas como a minha trajetória mesmo, como as minhas mudanças, né, pessoais podem ajudar os hoteleiros e talvez inspirar, né, os hoteleiros a ir mais para essa linha, né? A gente começar de fato a focar nas pessoas. Eu acho que sim, né? Porque hotelaria é um negócio feito de pessoas para pessoas, né? E como é que você pode acolher alguém se você não está tratando bem aquela pessoa para ela acolher o teu hóspede? Eu acredito 100% nisso, assim, quantas vezes a gente dentro de hotéis, né? Não só agora, né? Mas na minha trajetória a gente via coisas dentro de hotéis muito, muito tristes, né? Que o funcionário ele tem que estar bem, ele tem que prestar hospitalidade, só que a parte de trás, né? Por trás, nos bastidores, não é bem assim que acontece. Isso tanto estruturalmente, né? Às vezes a própria estrutura não é uma estrutura acolhedora para o colaborador, como, né, lideranças, enfim, é o que a gente passa no nosso mercado e tem outros também. Sim, não é só hotelaria. Com certeza. Mas de fato, é exatamente por isso até que a Joy nasceu, né? Sim. Porque a gente quer, de fato, focar em pessoas,
trabalhar o desenvolvimento das pessoas. E a gente tem focado muito na hotelaria. Legal. Porque é o nosso Sim, coração, sim, né? O nosso core. Então, a gente quer muito ajudar. Ano passado fizemos uma parceria super legal, né? Afroturismo Hub e a Joy2Be. A gente fez um evento focado muito nessas pautas e foi bem, bem bacana, né? Felicidade e trabalho. Felicidade e trabalho. Antes da pergunta, já que a gente está nisso, né? Varia um pouco também, né? Vocês também, dentro dos empreendimentos, vocês criam ambientes melhores para os colaboradores também? Está dentro do escopo isso? Dentro do escopo da Joy, sim. Sim, da Joy, que eu estou perguntando. Sim, a gente tem consultorias dentro dos hotéis. A gente normalmente começa as consultorias com as lideranças, né? Porque para fazer as coisas em camadas mesmo. Então, a gente começa com as lideranças, explicando todo esse conceito de felicidade corporativa, bem-estar, etc. E em alguns hotéis, quando a coisa vai andando, né, vai se construindo, a gente vai aprofundando para os colaboradores. A gente tem uma jornada num hotel de Jundiaí especificamente, que são 5 encontros. A parte da manhã é com as lideranças e a parte da tarde é com os colaboradores. Então, a gente faz rodas de conversa, estimula escuta ativa, estimula pertencimento, explica os conceitos de felicidade também. É o Quality? Não, o Mercury. O combo Mercury Ibis Jundiaí. Legal. Então, alguns a gente tem essa jornada já completa, mais robusta, e outros a gente começa pela liderança. E aí depende muito da demanda, mas a gente tem focado, de fato, muito na hotelaria. A gente teve eventos em outros segmentos, a gente fez evento no Bradesco, etc., mas esse ano foi o ano que a gente falou, vamos nos consolidar na hotelaria, que tem pouca gente falando disso na hotelaria também, né? Então, até o Uber impulsionou muito a gente lá atrás, vocês precisam falar disso na hotelaria. Então, assim, e de fato é o que a gente tem feito e tem dado super certo, então temos um padrinho aqui na mesa. Então, já que a gente está falando disso e que é uma necessidade muito em voga hoje, tá aí o QR Code que leva direto para a empresa dela, então dá uma olhada e vê se precisa contratar a Joy para poder melhorar o teu Heavy Par. Olha, tem um slogan. Gente feliz dá resultado, gente. Gente feliz facilita a vida, facilita o caminho, facilita o atendimento, facilita tudo. Eu, quando trabalhei nesse hotel aqui, há 30 anos atrás, mais ou menos, a gente falava, a anunciada, né? Um abraço para a anunciada, que era a nossa diretora de RH, e ela falava, gente feliz aumenta o Heavy Par. E é isso. Faz bem para todos. Tem um slogan que eu gosto muito, até não é um slogan do Clube Med, não sei se vocês já viram. A Patrícia veio aqui também, né? E o slogan nos copos, nas coisas, Happy to Care. Então, tem muito a ver, né? O cuidado tem muito a ver com a felicidade no geral, né? A gente gosta de cuidar, né? Que está aqui para servir, a gente precisa estar bem para isso, né? Então, vamos já fazer aquela pergunta lá, né? Por favor. E quando você era criança, pequenininha, você cuidava das suas bonecas? Eu cuidava. Sabe que a escolha da minha profissão tem uma história engraçada, porque eu sempre adorei cuidar, né, no geral. Eu era aquela criança que cuidava das tias, cuidava da mãe, cuidava das bonecas. Eu gostava muito de jogo quando eu era criança, eu não gostava tanto de boneca. Eu gostava de acabar com as bonecas da minha irmã, na verdade. Porque eu tenho uma irmã mais velha. Eu sou a caçula, né, de um irmão de 10 anos mais velho que eu e uma irmã de 6 anos mais velha do que eu. Então, eu sou a caçula da família. Eu sofri muito, você não acha? Eu sofri muito. Caçula é o mais mimado. Tomou muito tapa na orelha. Tomei muito tapa na orelha. E meus primos são todos mais velhos, enfim. Então, eu gostava muito de jogos, né? De criar criaturas, de fazer aqueles jogos de flores, de brincar de imaginação. Eu adorava, era minha paixão. E brincar com boneca da minha irmã, não eram as minhas, eu queria da minha irmã. Mas eu adorava. E eu sempre tive esse ímpeto do cuidado. E quando eu quis escolher a profissão, eu falei, eu quero uma coisa de cuidado. Aí, no primeiro momento, eu queria fazer biomedicina. Nossa. Porque eu não queria fazer medicina, falei, vou fazer biomedicina então. Porque eu tinha essa coisa do cuidado, de querer cuidar das pessoas, de querer ajudar as pessoas e tal. E até então, ninguém na família na área de hospitalidade, não, turismo, eu tinha meu primo, que é o Renato Kist, da Shift, que já estava na área do turismo. Legal. Mas assim, era o único, o resto da família era advogado, contador, administrador, não tinha ninguém de hotelaria.
E a Shift também é uma fornecedora de sim, transporte, sim. né? Não é assim Exatamente, diretamente na... Na época, eu acho que quando eu escolhi o curso, ele nem trabalhava ainda. Ele fazia turismo, eu acho. Aí ele pode vir contar isso, eu não lembro direito. Acho que ele fazia turismo, mas na época ele trabalhava em outra coisa. Ele trabalhava, assim, na Riachuelo, eu acho. Que a gente sempre brincava com ele no Natal, que os presentes eram todos Riachuelo. E aí, quando eu falei, né, queria fazer biomedicina. Aí meu pai falou, biomedicina, Mariana? Eu falei, Ele falou, tem certeza? Eu falei, pai, acho que eu tenho. Ele falou, vamos fazer assim, vamos numa feira de universidades, de cursos. Você escolhe um curso para assistir com você, a palestra, e eu escolho um curso para assistir comigo. Para você assistir comigo. Tá bom. Aí ele escolheu hotelaria. Olha. Do completo além. Ninguém tinha nunca falado de hotelaria. E eu escolhi biomedicina. Aí eu vi a palestra sobre o curso. Aí depois eu assisti a de hotelaria com ele. Eu saí da palestra, fiz a inscrição no vestibular de hotelaria. Olha. Então eu falo, quem escolheu o meu curso, sabiamente, foi meu pai. E é a minha paixão, assim, eu amo, sempre amei, nunca pensei em mudar de carreira, assim, mudar de profissão. Eu sempre pensei em expandir minha carreira, né? O que eu posso fazer mais, o que eu posso ser melhor, que foi um pouco do que eu fiz com a Joy. Mas, assim, de fato, eu nunca tive essa vontade. Eu trabalho com hotelaria, quero fazer, sei lá, mudar para uma coisa completamente diferente. Eu sempre adorei, assim, adorei. Não, mas que bacana. E a reação, então, dos seus pais e tal foi tranquila. Foi. Falou assim, cara, é isso que ela sempre teve vocação para fazer. E os pais sempre incentivaram, assim, faça aquilo que você gosta. Sempre incentivaram. E eu sempre fui muito comunicativa. Então, realmente, biomedicina, você fica dentro de um laboratório, num microscópio, um pai falava, Mariana, você vai se injuriar, não tem nada a ver com você. E eu nunca tive aquela coisa do confronto, acho também, sabe? Só porque meu pai falou, eu vou fazer o inverso, que às vezes acontece, né? Sim. Mas eles sempre estimularam a gente a fazer o que a gente queria, o que a gente tinha vontade. Tanto é que meu irmão fez direito, minha irmã fez administração e eu fiz hotelaria. E na minha família tem coisas bem sortidas, assim. Aleatórias. Não é uma coisa programada, assim. Talvez eu segui um pouco os passos do meu pai, porque meu pai sempre foi da área comercial. Então... Querendo ou não, eu entrei na hotelaria pela operação e depois eu migrei para a área comercial e segui um pouco os passos dele nesse sentido. Assim. Você começou onde na operação hoteleira? Eu comecei no Maxud Plaza. Opa! Grande Maxud! Nosso querido Maxud Plaza. Temos 3 maxudianos. Bom, em etapas diferentes. Nós e mais 1 milhão, né? Nossa, foi uma escola. Eu comecei em reservas. Foi com o Henri Neto? Foi com o Henri Neto. Na época, a minha chefe era a Fabiana Colócio. E eu tenho amigos até hoje dessa época, assim, faz 21 anos, quando eu estava no Maxud Plaza. Agente de reservas. Agente de reservas, bilíngue. Que legal. E depois do Maxud, eu trabalhei em hotelaria hospitalar. Eu trabalhei no Einstein, quando o hotelaria hospitalar era nada, assim. Só tinha, acho que no Einstein e no Sírio, na época. E era uma área muito... Tá falando em quantos anos atrás? Eu tô falando você é jovem, pô. Não. Sou. Não, eu sou. Eu sou. Ela pensou agora. No Maxud foi 21 anos atrás. Eu tinha 17 anos. Eu entrei, meu primeiro trabalho na hotelaria foi pelo Maxud, que eu tinha 17 anos. Eu não podia contar. Eu lembro que eu falei, não conta pro Henrique que você tem só 17 anos. E aí eu logo ia fazer 18, então eu falei, tudo bem. E depois eu trabalhei em hotelaria hospitalar, sei lá, deve ter uns 18 anos atrás, pelo menos. Eu não lembro exatamente o tempo que eu fiquei. Eu devo ter ficado uns 2 anos no Maxud. Então, mais ou menos uns 19, 18 anos atrás, eu comecei em hotelaria hospitalar. E aí, vieram atrás de você? Você que foi, assim, para a hotelaria hospitalar? Eu que busquei hotelaria hospitalar, eu tinha muita curiosidade, até por causa, acho que dessa... da biomedicina e tal. Por causa da biomedicina, eu tinha muito essa vontade de trabalhar dentro de hospital. E trabalhei e foi excelente, assim, acho que também foi a parte de benefícios dos colaboradores de hospital é uma coisa, assim, invejável. Eu lembro que, assim, salas de descanso, coisas que na época, assim, para hotelaria não existia. Salas de descansos enormes, assim, dentista, manicure, para tudo no ambiente do colaborador, nutricionista, psicólogo, assim, coisas que a gente está começando a falar disso agora.
Isso já estava na vida da parte de hospitalar há muitos anos, né? Porque, de fato, é uma área que tem muita pressão, você vê muita coisa, né? Muito insalubre, né? Exatamente. Então, você tem que ter um benefício agregado, né? Até psicológico muito grande. E foi excelente. Aí, depois de lá, eu voltei para hotelaria. Aí, eu voltei para a Cor. Eu trabalhei como recepcionista no Novo Hotel Morumbi, quando eu fiz a implantação do Novo Hotel Morumbi na segunda fase dele. Sim. Ele ainda estava na reabertura. A gerente geral era Nicole Bumani, que também ficou anos na Cor. E foi lá que eu fui recepção, aí cresci dentro da recepção. E eu que recebia os site inspections da área comercial. Tinha a área comercial, tinha o Everton, a Mariana Fiore, que ainda está até hoje também. Então eu recebia... Nossa, a gente deve ter se cruzado muito. Com certeza. Porque eu estava na Cor nessa época também. Eu estava aqui, inclusive, no agora Adágio Berrini, na época, que era Mercury Apartments. Partenon, né? Era Paternon e afins. E a gente ia muito lá, né? Fazer visita técnica e tal, enfim, olha só. Eu lembro que a gerente geral era a Mariana De Pieri, que está lá na Cor até hoje. E o Everton Camarano, que saiu e está, acho que Ele é CEO da YouLiving. YouLiving, né? Uma coisa de residenciais estudantis. Exatamente. Everton, nós estamos tentando agendar com você, tá? Vamos conseguir. Ele é o primeiro da lista lá. Já está 2 anos lá o teu nome, viu, Everton? Ele é um querido, gente. Everton, dá uma chance, ele é E aí eu comecei a receber os site inspections da equipe comercial. Sim. E um site inspection foi com o Gustavo Silos. Nossa. Que eu falo que ele é um dos meus padrinhos, né? Já falei isso pra ele, não sei se ele lembra, ele vai talvez assistir aqui. Eu fiz o site com o cliente dele, aí quando terminou o site, o cliente foi embora, ele falou, vem cá, você tem perfil comercial, você já pensou nisso? Aí eu, não, e eu realmente nunca tinha pensado. Ele falou, pensa nisso, você tem perfil comercial. Tá bom, aí, né, colocou a jabuticaba atrás da orelha da gente, né? E aí eu fiquei com esse pensamento e eu comecei a tentar ir para a área de vendas mesmo, dentro da Cor, na época. Só que não aconteceu. E aí eu migrei para Atlântica. Olha só. Aí eu fui analista de vendas, assistente comercial, executiva. Aí eu fiz toda a trajetória, executiva de contas, depois gerente de contas, até atingir outros patamares, até de carteira, né? Eu, nos meus primeiros cargos de vendas, eu batia na porta de pizzaria. Sim. Para fazer parceria, colocar o logo do hotel na caixa da pizza. Mas isso é legal pra caramba. Eram umas coisas assim. Eu falo que eu brinco, eu sou vendas raiz. Porque não tinha, a gente ia em qualquer lugar, batia em qualquer porta, qualquer lugar, era oportunidade, a gente enxergava oportunidade em tudo. Então, aí eu fui crescendo na área comercial, dentro da Atlântica. A Atlântica foi a grande propulsora, assim, da minha carreira, né? Eu migrei muito de cargos dentro da Atlântica. Eu tô há 16 anos na Atlântica. Sim. Só que eu nunca passei... Essa é a primeira vez que eu passo mais de 2 anos no mesmo cargo. Eu sempre migrei muito. Então, fui executiva, fui gerente de contas responsável por unidade. Depois eu fui gerente de vendas, eu fui gerente Key Account, aí eu fui gerente regional, até chegar na posição que eu estou hoje de gerente sênior, né? Então, realmente foi uma trajetória grande. E já que você tem toda essa bagagem, né, que é muito importante, aliás, parabéns pela trajetória. Obrigada, Peter. Conta pra gente, é verdade o que o pessoal está falando aí, de que mudou o negócio de vendas, não é mais o que era antes? Como é que você avalia hoje o segmento de vendas na hotelaria? Eu acho que mudou. Eu acho que não dá pra gente falar que não mudou, né? Antigamente... Eu fui irônico, né? Não, mas antigamente, assim, a gente tinha muita abertura dentro das empresas, tinha muita visita de relacionamento, né? Eu passei por algumas fases, assim, eu acho que a gente teve a fase das visitas de relacionamento, que as secretárias queriam tomar café com você. Então, você marcava um café com aquela secretária, quando ela gostava de você, ela comprava uma pernoite. E aí você ficava naquela canseira, né? Você tinha que saber tudo da vida da mulher e tal. Depois a gente migrou, acho que muito para uma parte mais de consultoria, assim. A gente tinha que entender muito da empresa, a gente tinha que levar valor mesmo na visita, né? Porque aí eu acho que as próprias empresas, os próprios cargos que cuidam de viagens foram, ao longo do tempo, também se profissionalizando. Sim. Os cargos que a gente lidava antigamente, lá atrás, não são os mesmos cargos que a gente lida hoje.
Então, tinha uma época que assim, a pessoa que comprava viagem comprava grampeador e borracha. Exatamente. Então, assim, era complicado, né? Você tinha que ter realmente um relacionamento. Era muito pulverizado, né? Era muito, assim. E dentro da empresa tinha milhares de contatos. Aí a área de viagens foi se profissionalizando também com o passar do tempo. A gente começou a lidar com um gestor de viagens, que cuidava especificamente disso. E a gente teve também que se profissionalizar. Sim. Entender qual era a especialidade dessa empresa, aonde tinha mercado. Por exemplo, eu atendi uma época segmento de agro. Então, eu tinha que saber tudo de safra, quando, por quê, aonde, o que impactava a safra, para onde ia a demanda, para eu chegar na visita muito preparada para entregar valor para aquele gestor de viagens e entregar o melhor do meu portfólio de hotéis. Sim. Porque não adiantava eu oferecer também o portfólio inteiro, sendo que não era interessante para ele, não estava na jornada dele, estava na minha. Então, eu comecei a mudar o olhar de, cara, o que está na visão desse gestor? O que ele precisa comprar? Né? Qual a economia que ele quer fazer no final do dia? Qual que é o saving que ele tem que entregar da área dele? Né? Como eu posso ajudar nisso? Então, acho que, de fato, foi se profissionalizando e a gente também teve que mudar. E depois da pandemia, a gente viu que mudou de novo. Teve uma grande mudança, né? Teve muita empresa. A gente que, assim, quando você cuida das grandes contas, normalmente tem os cargos dentro da empresa. Mas se você pega empresas, por exemplo, operadoras que cuidam de agências de viagem, por exemplo, tem muita agência que não existe mais no físico. Sim. Tá tudo no home office, né? Nem existe mais o espaço, a estrutura. É verdade. Não precisa mais ter. Não precisa. Então, a gente tem, assim, hoje visitas que a gente tem que fazer com o cliente muito online, porque de fato não tem mais essa estrutura. E esporadicamente marca um almoço, um café numa padaria ou um café num estabelecimento que não é o do cara. Sim. Então, eu acho que sim, Peter. Eu acho que foi de fato mudando essas interlocuções com o passar do tempo. E acho que a pandemia acelerou algumas coisas que não aconteceriam. Ficou mais desafiador ou ficou mais fácil? Eu acho que ficou mais desafiador. Assim. Eu acho que são... Vou me corrigir. Acho que talvez não mais desafiador. Acho que são desafios diferentes. Eu acho que antes a gente tinha um tipo de desafio. Agora a gente tem outro tipo de desafio. Mas eu gosto de pensar que o cliente, quando você realmente entrega alguma coisa para ele... Eu tenho clientes, por exemplo, que eu atendia na minha época de Key Account, que eu tenho contato até hoje. Por outros motivos, por relação Sim. mesmo. Né? Eu acho que quando você presta um bom serviço... dentro de vendas, você leva muito cliente para a vida, assim, né? Que vira seu amigo, que vira seu fornecedor, que muda de empresa, que vira seu parceiro. Eu tenho, por exemplo, a antiga gestora da Ford, né? Porque eu atendi a parte de automobilística. Ela não está mais na Ford, ela saiu quando teve aquela transição, chama Thaís. Ela tem um ateliê de cerâmica, hoje em dia. Chama Barro Bueno, que é uma coisa que veio da mãe dela. Que legal. A mãe dela era ceramista. Quando ela saiu da Ford, ela teve uma filha, ela falou, cara, o que eu vou fazer? E ela fazia cerâmica por hobby. E ela decidiu abrir o ateliê de cerâmica, lá no Campo Belo, inclusive. E ela era minha cliente e hoje ela é minha parceira. Aí. Né? Hoje a gente fala, por exemplo, de fazer alguns negócios com a Joy mesmo. A Joy trabalha muito com oficinas de arte e expressão. Então, todas as coisas manuais a gente tem que estimular bastante. E ela é uma das minhas parceiras, por exemplo. Então vai mudando, né? A porta vai girando, né? Eu tô fora, né? Desde a pandemia que eu tô fora diretamente de vendas. Ainda trabalhei pós-pandemia em uma empresa de STR, né? De locação ali temporária, mas dentro de operação, não direto ligado a vendas. Mas pelo que eu vi, eu acho que teve um filtro bom dentro dessa questão de vendas, porque também tinha muita... Eu sentia que antes da pandemia, as equipes de vendas eram muito forçadas, tinha suas exceções, claro, enfim, mas eram muito forçadas a estar fazendo muita coisa sem saber o porquê. E aí a gente tinha aquela eterna reclamação de gestores e de pessoas dentro das empresas, daquela insistência de uma visita que não tinha uma necessidade. Às vezes até mais de uma dentro do mesmo mês, por motivos diversos, Exatamente. Né? E tinha aquela meio despreparo mesmo de equipes e tal. E eu acho que com essa questão de ser mais virtual, de ser mais direcionado e tal, deu uma filtrada e ajudou até a melhorar a visão de pessoas de vendas dentro
dos clientes, né? Os líderes também se profissionalizaram, Sim. né? Eu trabalhei uma Tiveram, época... né? Que você Tiveram, foi, que é... Teve uma época que eu trabalhei na Stan Plaza. E eu já era vendas. E eu lembro que toda semana a gente tinha uma reunião que a gente falava pro board, que na época era o Abel, ele ainda está lá. Ele falava, toda semana eu quero que vocês me tragam quantas visitas vocês fizeram, qual foi a conversão dessas visitas, quais visitas foram de relacionamento, quais eram os top clientes. A gente tinha muito direcionamento. E esse episódio me ajudou muito até a colocar ferramentas na minha bagagem comercial como líder. E tinha que ter um balanço, que era a parte dos meninos que faziam como se fosse um BI, né? Um planejamento das agendas dos executivos. Quando a gente trazia, se estava desequilibrado, por exemplo, a gente tinha muita visita de relacionamento, ele mandava cancelar. Falava, pode cancelar. Não, você tem muita visita de relacionamento. Você precisa de mais visita de conversão, mais grupo que está em cotação. Então, a gente tinha que ter esse balanço. Mas, de fato, não eram todas as lideranças que faziam um direcionamento tão rico dessa forma. Então, teve empresas que já tinham isso no seu DNA, né? E outras que realmente era 80 visitas no mês, 20 visitas por semana. Nossa. E, assim, gasta o saltinho na rua. A gente brincava, é hora de gastar o saltinho na rua, porque... Você marcava porque você tinha que visitar. Então, de fato, isso aconteceu. Era complicado. Hoje, se você tiver que pegar o carro para fazer visitas, faz 2 por dia, né? E fora que até a questão de carro, que eu sempre debatia, que eu falava, gente, assim, o custo que você tinha de ficar fazendo visita de carro, enfim, em algumas regiões, era absurdo. Estacionamento, uma série de coisas que você via ali que... O resultado mesmo daquela venda ele era muito pequeno, né? Perto dessas visitas que tinham que ser feitas. O custo, né, de aquisição desse cliente era altíssimo, né? Exatamente. E cada mercado é um mercado também. Em São Paulo, a gente tem muito esse desafio do deslocamento, né? Mas, por exemplo, teve épocas que eu fazia visita no Rio de Janeiro, que já fazem anos que eu não vou para o Rio de Janeiro fazer uma blitz, mas assim, na época a gente fazia... A gente fazia tudo de metrô, a pé. Aquele centro do Rio de Janeiro era riquíssimo de empresa. A gente ia de uma para outra. A gente fazia 8 visitas num dia. Agora, você não tem como fazer 8 visitas em São Paulo, a não ser... Eu não sei se for lá no centro, se mas sobrou ainda alguma coisa. Ainda assim, os call centers, lembra aquela época que os call centers de agência de viagem das TMCs era gigante, você visitava 200 pessoas, você passava uma manhã fazendo visita numa TMC e uma tarde fazendo visita. O cafezinho do edifício Itália, onde a gente se encontrava ali, né? Era o FOB informal ali. É isso mesmo, era isso mesmo. Você, durante uma fase da sua vida, você lidou com um tema muito importante para a gente falar sobre isso, que a gente fala muito pouco sobre isso, né? Que é a questão do burnout, né? E eu acho que é ainda tabu a gente falar sobre isso na hotelaria, né? Como é que foi esse momento para você? Acho que foi até que te inspirou a fundar a Joy também, né? Teve alguns momentos, né? Porque, assim, a Joy nasceu, na verdade, de um afastamento meu e da Cíntia, que é a minha sócia, que nós duas tivemos câncer. Eita. Então, ela teve câncer de mama e meses depois, acho que coisa de 8 meses depois, eu fui diagnosticada com câncer de colo de útero. Ela ainda estava afastada. E nesse afastamento, né, nós duas em casa, eu já estava estudando sobre felicidade corporativa desde a pandemia, porque na pandemia eu assumi uma equipe muito grande na Atlântica. Foi quando eu assumi a regional do Centro-Oeste e do Sul. Então, todas as pessoas de vendas desses hotéis, que eram 30 e alguma coisa, eram subordinadas a mim. Então, eram do meu time. Então, eu tive que me reinventar como líder. Então, eu já fui buscar outros formatos de liderança. Como ser melhor, né? Como estar mais perto das pessoas mesmo estando distante. Como me aprofundar na vida das pessoas e carreira das pessoas de uma forma correta, né? Com um posicionamento correto. Então, eu já estava nessa busca. A ideia da Joy já tinha vindo. Ela tinha outro nome, outro formato, mas já tinha vindo. E quando eu e a Cíntia, de fato, estávamos afastadas, aí é aquela coisa, né? A saúde me parou. Sim. E aí você tem tempo, né? Coisa que você não tem tempo. Normalmente você arruma tempo, você tem agenda, né? Só que você não tem saúde. Então, eu comecei a estruturar, assim, na minha cabeça. E um dia eu liguei pra Cíntia.
que ela estava querendo fazer uma transição de carreira. Ela teve burnout, eu não cheguei a ter burnout. Você não chegou a ter, né? Não. E aí ela teve antes, né, do câncer. E eu liguei para ela e falei, ô Cíntia, você já pensou em estudar felicidade corporativa? Aí ela falou, não sei nem o que é isso. Eu falei, faz esse curso, que foi o mesmo curso que eu tinha feito. Vê o que você acha, depois você me liga. Aí ela foi fazer, ela falou que se emocionou do começo ao fim, etc. Aí ela me ligou, ela falou, é isso que eu quero. Achei minha tribo. Eu falei, vamos juntar essa tribo então? Vamos abrir uma empresa de felicidade corporativa? Então, a gente fala que nós mesmas somos o nosso próprio laboratório de felicidade. E a gente provou na pele que isso funciona, né? Que a psicologia positiva funciona. E que a gente pode, a partir de um momento de desafio, melhorar. Né? É óbvio, né? Ninguém quer passar por isso. Aliás, os desafios vêm para que a gente Exatamente. melhore, né? E eu acredito muito que as grandes transformações da nossa vida vêm de um momento de caos. Sim. Que ele pode ser bom ou ruim, mas ela vai vir de um momento de caos, um momento de confusão, de fog mental, de saúde, aquele momento que você fala, caramba, por que eu tô passando por isso? Né? Que mais eu tenho que aprender? Deus, eu já entendi, né? E normalmente você se transforma a partir disso. Então, eu sempre tive um pouco dessa questão da transformação, né? Em todos os lugares que eu passei, eu tenho muito essa questão da transformação. E aí a gente começou a se especializar mesmo, até pelo histórico dela, pelo meu histórico, pelo histórico que nós duas juntas temos dentro da hotelaria, por tudo que a gente via. Ela também já foi regional, então ela passou por muitos hotéis, eu passei por muitos hotéis, eu tive minha carreira antes disso. Temos muitos amigos na hotelaria, praticamente toda a nossa rede de amigos é de dentro do setor. Então, de fato, a gente decidiu tirar alguns assuntos de debaixo do tapete que eles estavam escondidos há muito tempo. E eu acho que esse momento também, ele deu uma coragem da gente falar coisas sem medo de ser julgado. Sim. Porque muitas vezes a gente se cala, né? Por medo de ser julgado. Sim. Então, a gente acaba se comparando e roubando nossa coragem. E nesse momento eu falei, eu não tinha mais nada a perder. Exatamente. Né? Assim, quando você chega num momento desse, você não tem mais nada a perder. Você fala, então, de verdade, eu vou viver minha autenticidade, eu vou falar o que eu acho que tem que ser falado, talvez eu tire debaixo do tapete assuntos desconfortáveis, Sim. mas que alguém tem que tirar. Então, se esse é o meu legado para o mundo, vou ser eu. Então, a gente começou, de fato, a falar de coisas que muita gente, por muito tempo, queria esconder. Aliás, você tocou num ponto interessante, né? Porque eu também, né? A gente está sempre evoluindo, estamos sempre aprendendo, nunca sabemos tudo, né? Mas eu estava pensando esses dias da minha atual existência, né? Desse momento meu atual, e eu estou muito feliz, porque eu parei de dar importância. Aliás, isso acho que é um papo de velho, tá? Porque quando a gente fica mais Você velho, é um adulto que deu mais certo. adulto, a gente liga o pisca e entra à esquerda ou à direita de qualquer jeito e não tá nem aí pro resto. Quando a gente para de dar importância para o que os outros estão pensando de você, aí que você fala, pô, mas eu estou feliz agora, e dane-se o que os outros pensam de mim, se eu ando com carro velho, ou se eu ando com roupa rasgada, ou se eu estou com um terno assim assado, ou se eu estou com um relógio de último modelo, ou não sei o quê, que são coisas que as pessoas têm dentro delas hoje, ainda mais com toda essa incidência do consumo que tem que ser, né? Sim. Que você tem que estar num padrão, né? Tem que estar num padrão elevado, e muitas vezes não é necessário. E só complementando aqui, que senão eu vou fazer um discurso, mas a vida é simples, a gente não precisa ter milhares de coisas para ser feliz. Basta a gente estar conectado conosco e com Deus, com aquilo que você acredita que é a força maior, né? Pode ter vários nomes. Então, isso que você falou é muito importante, porque é nesse momento que a gente realmente assume quem a gente é, e não o que a gente é para os outros, mas o que a gente é para nós e para quem está acima de nós. E assim, a psicologia positiva, ela tem todos os pilares que conectam com a sua fala. Então, os 2 primeiros pilares, ele fala exatamente disso, de você saber quem você é, de você saber o que te faz feliz e de você viver sua autenticidade e suas forças de caráter. Então, para a gente chegar num dos últimos pilares, que é o pilar do significado, propósito, etc., não precisa ser um sonho grande.
Não é uma coisa, não é salvar o mundo, mas talvez é salvar o seu mundo. As pessoas que estão ao seu redor, né? Como você pode ajudar aquela sua comunidade, que não é o mundo inteiro, e se todo mundo pensasse assim, quantos mini mundos a gente teria, né? Quantas mini comunidades a gente teria para salvar? Então, eu compacto 100% com a sua fala, porque é exatamente isso, assim, quando eu descobri, por exemplo, que liderança é um traço fortíssimo da minha personalidade, minha força de caráter número 1. Falei, o que eu posso fazer com isso? E aí, né, com muita conexão da energia que a gente quiser dar o nome, né, que for, eu comecei a falar de desenvolvimento de pessoas. Eu vi que eu fazia bem isso. E o desenvolvimento das pessoas, não só pensando na carreira profissional, num equilíbrio de vida e carreira, né, de vida pessoal e vida profissional, como uma coisa única, como um life design mesmo. Eu falei, cara, eu vou começar a ajudar essas pessoas, porque não tem como falar sobre plano de carreira se você não falar sobre autoconhecimento. O líder, o colaborador, ele tem que se conhecer primeiro. Com certeza, todo ser humano precisa se conhecer. Exatamente. Então, o autoconhecimento foi com que eu chegasse onde eu estou hoje. Quando você abre a porta do autoconhecimento, ela é sem fim, né? Não é que eu cheguei não. Muito pelo contrário, ela é para a vida inteira. E como me ajudou tanto, eu falei, cara, eu vou começar a levar isso para as pessoas. Como que eu posso ajudar as pessoas, através do autoconhecimento, se desenvolver? E eu acho que isso é muito ligado com o meu propósito mesmo. Legal. Né? Tudo a partir do momento que eu entendi isso, todas as minhas decisões depois disso mudaram. Né? As minhas prioridades mudaram, o jeito que eu lido com o meu trabalho mudou, a relação que eu tenho com o meu trabalho mudou. Tanto o da Atlântica como o da Joy, a minha voz começou a chegar em lugares que ela não chegava. Teve uma seleção natural, então amigos eram amigos, deixaram de ser amigos, tribos que eu pertencia, deixei de pertencer, e tá tudo bem, assim. Então hoje eu tenho muita tranquilidade de falar disso, mas antes era um conflito enorme. Mas parte da evolução, né? Parte do que a gente é como ser humano, vai evoluindo, enfim. E a religião, que espaço que ela ocupa em todo esse processo para você? É enorme. Até eu falo que nem liderança como força de caráter, tem um teste mesmo de forças de caráter que a gente faz na Joy, que eu já fiz algumas vezes, e a espiritualidade é minha terceira força de caráter. Legal. Então, é o que me estabiliza. Eu acho que falando de outras formas, e eu sou uma pessoa que eu tenho falado muito sobre que eu sou uma pessoa mais universalista. Eu fui batizada, crismada na Igreja Católica, eu migrei junto com os meus pais para o Centro Espírita Kardecista, depois, mais para frente, eu migrei para Umbanda, depois eu vou no Centro Budista. Eu adoro religiões de linha de hinduísmo, eu sou fissurada por deuses hindus, eu rezo, eu canto mantra, eu faço yoga. Então, eu sou uma pessoa assim, que eu acho que em cada momento da nossa vida a gente precisa de uma energia que nos complementa. Legal. E eu não tenho, eu preciso dessa transição. Eu não gosto de nada que me limita de alguma forma. E eu acho que em algum nível, tudo isso te limita de alguma maneira, em algum momento. E eu tento hoje me manter livre para transitar em várias religiões, né? Em exercer a minha espiritualidade independente da religião, independente de um rótulo específico. Exatamente. Né? Eu acho que é muito mais ligado com o meu estilo de vida. Sim. Né? Que eu gosto de meditar, eu ouço mantra. Você vê, quando chega meu aniversário, por exemplo, eu falo, as pessoas têm certeza que ou eu sou hippie, ou eu sou... Porque, assim, eu ganho vela, eu ganho óleo essencial, aromatizador, o que todo mundo me dá. Livro de autoconhecimento. As pessoas já conhecem. Então, eu estou transparecendo realmente isso, porque hoje me conecta demais. Assim, a espiritualidade, para mim, no geral, ela é essencial na minha vida. Eu preciso ter uma prática, seja ela qual for, em qual lugar for, mas eu preciso ter uma prática que me estabiliza e que me leva para um lugar de silêncio. Legal. De maneira geral. Que bacana. Te convido a participar de roda de cura. Eu conduzo uma roda de cura todo mês. E lá no centro de Umbanda, que a gente
não faz nenhum trabalho, só faz a roda de cura. E aí a gente faz uma roda de cura estilo xamânica. Que demais. Baseada nas tradições Lakotas. Lakotas é uma tribo que existe nos Estados Unidos e que teve a ascendência ali, teve a influência dos toltecas, dos mexicas, que levaram esse conhecimento para o norte quando eles fizeram as excursões, isso antes da América ser invadida. E te convido a participar, eu te aviso. Eu já quero. E a gente faz um tambor, bate Adoro. um tambor e faz uma condução, e as pessoas gostam, porque elas acabam entrando mesmo na viagem. Sim. Você também está convidado. Entra numa outra Obrigado. vibração, né? Entra numa outra vibração. E a religiosidade, como você falou, na verdade, ela está baseada num caractere, né? numa filosofia, que é o amor. É o que a gente tem que passar para os outros, né? É amor, caridade, fraternidade, tudo o que o nosso mestre falou quando ele veio para cá, né? Faz pouco Sim. tempo aí, né? Uns 2000 anos, que para eles devem ser uns 2 meses, 2 anos, alguma coisa assim, né? Mas é amor, caridade, fraternidade, olhar o ser humano como a gente tem que olhar para o outro, como se fosse irmão, né? Como se fosse irmã, porque somos filhos da mesma energia, então a gente é irmão. Então a gente precisa olhar, e o que mais me deixa entristecido, mas também acaba sendo ok, porque cada um tem o seu momento de evolução, a gente tem que olhar dar mais valor a um ser humano do que a um bem material. E isso está meio revertido hoje, né? As pessoas às vezes ignoram as pessoas, mas dão atenção ao material. Mas estamos caminhando, né? Cada um faz um pouco, né? Cada um faz sua parte. Bom, ela falou então dos livros de autoconhecimento, esses livros e tal, Poxa, e falei tanta coisa, né? a parte você gosta de cinema? Cinema? De filme, assistir Série. filme e tal? Eu gosto de série, eu assisto bastante série. Bastante série. Alguma indicação aí pra gente? Que tipo de série você gosta? Eu adoro série turca. Que bacana. Tem uma série que chama O Segredo do Templo, que é uma das minhas séries favoritas. Uma Nova Mulher, que é sobre constelação familiar, que eu também acho fantástica. Acho que quem quer entender um pouco de constelação familiar pode assistir. Todas da Turquia. Uma Nova Mulher também é turca. Tá. O Último Guardião é uma série turca, também é muito boa. Mas eu também gosto de umas séries de advogados, assim, porque tem muito a trama das equipes. Então, isso, por exemplo, Suits, que é uma série, tipo, longa, famosíssima. Não, eu gabaritei. Eu assisti duas vezes, até o assim, final. sem nenhuma razão. Eu já tinha assistido, se assistir de novo, porque eles têm uma cumplicidade. Eu acho que o que me admira nessa série é a cumplicidade que eles estabeleceram como equipe. Então, eu assisti Tem vários muito por causa conflitos disso. ali, muito Vários. complexos, né? Tem Vários. muitos conflitos ali, Vários. porque estão lidando com a lei, mas num determinado momento estão fazendo uma coisa que é muito errado, Exatamente. e várias coisas, e você na Exatamente. torcida ali, às vezes você se pega, não, mas como é que eu tô torcendo para isso? e tal? Torcendo pra uma coisa que é errada, né? Enfim. Exatamente. E eu gosto bastante, assim, dessas séries mais... que tem essa trama mais... de advogado, judiciário, assim, eu acho bem interessante. Tem uma nesse contexto também que chama O Poder da Lei. Conheço. Também é bem legal. Eu também acho que as indicações vão vindo e eu vou fazendo ali também, tudo. Mas legal. E aí eu gosto de teatro, eu vou pouco no cinema, assim, no geral. Acho que a gente acaba indo mais em teatro, Teatro né? é muito bom, né? Também gosto muito. Eu comecei a gostar mais agora de musical, não gostava antes, agora eu tenho ido em uns que eu tenho gostado. Ainda preciso melhorar isso. É. Musical, para mim, ainda tem uma questão que eu acho... Comprido. Ele é comprido. Era o que me incomodava também. Mas aí é que você tem que treinar essa questão de presença, cara. Sim. Tem mais tempo, pausa. Eu gosto de musical desde que seja biográfico. Se é um musical de biografia, como teve do Tim Maia, teve alguns outros da Elis e tal, aí é bacana, porque você revive aquilo. Né? Revivendo a história. Agora, musical por musical é difícil, né? Não, teve uma vez que a gente eu trabalhava num hotel que a gente levou as secretárias para ver o Fantasma da Ópera. Né? Teatro Renault, isso Antigo. quando reinaugurou e tal. Cara, foi
puxado pra Foi você. puxado. Porque imagina, 2 sessões de Fantasma da Ópera. É 6 horas, né? Porque Porra. cada uma deve ter umas 3 horas. Era puxado, uma ação puxada. Mas fez sucesso, isso que importa. Mas esse negócio de aterrar mesmo que você falou, eu tenho dificuldade. Eu preciso desacelerar, mas ainda tenho essa dificuldade de fazer coisas. Eu estou tendo essa dificuldade com leitura, por exemplo. Se a leitura não me pega ali nos 2, 3 primeiros parágrafos, É complicado, né? eu já vou. Eu tô lendo, mas a minha Sua cabeça cabeça tá em está em outro lugar. outros lugares. Eu tenho o livro, eu nunca tô lendo um livro só, assim, dificilmente. Porque quando o livro me injuria, eu mudo. Aí eu leio um pouco do outro, aí eu volto. Eu gosto muito de grifar livro. Eu preciso, talvez uma dica que possa te ajudar. O que me ajudou a focar no livro, só no livro, é grifar. Entendi. Então, eu leio e as partes que mais me interessam, eu grifo, me traz de volta pro livro, sabe? Sim. Ler livro em Kindle, essas coisas pra mim não dá. Eu não consigo. E lá aí dá essa pra coisa da grifar caneta. fácil também. Lá é muito prático o Kindle. É muito prático. Eu gosto do Kindle. Engraçado. Eu não tenho conseguido também ter a pegada de continuar lendo, porque eu acho que é muito culpa do celular também. Sim. Toda hora você vai olhar se tem uma mensagem, tem um e-mail, então você não consegue desligar. Eu fico trabalhando até 11 da noite, 10, às vezes eu estou me mandando WhatsApp às 11 da noite. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se policiar mais. Bastante. E você viaja para onde quando você está de férias? Férias? Ixi, eu sou bem eclética com essas coisas. Tanto de viagem como de música, eu sou bem eclética. Ano passado a gente foi para o Marrocos, que foi uma viagem... Uma baita foi viagem. uma das viagens mais encantadoras, assim, acho que a gente já fez, eu e o meu marido. A gente conheceu o Marrocos mesmo, não é que a gente foi só para Marrakech, a gente fez Marrocos inteiro, a gente fez uma expedição pelo Marrocos. Aí, templo, Medinas, muitos mercados, né? Então, foi lindo, é uma viagem que você entende tudo. Você tem a parte mais de cidade mesmo, mais cosmopolita. Você tem mar, você tem floresta, você tem deserto, você tem rio. Sim, é um show, assim. O Marrocos é um show. E a estrutura turística deles é boa? É boa, a gente ficou em hotéis super bons. A gente chegou a dormir no deserto do Saara, porque o deserto do Saara hoje tem hotéis, né? Tem hotéis. Que e a gente ficou legal. num acampamento. Ficou num glamping. Isso. E é assim, não deve nada para hotelaria convencional. Assim, são cabanas grandes, com banheiro, água quente, normal. Não é um acampamento que você divide banheiro, nada disso. E tem restaurante, eles montaram uma estrutura super legal, assim. E tem alguns, né, no deserto. Nunca tinha vivido essa experiência, foi fantástica, recomendo. O deserto do Saara é uma coisa... Deserto é tudo de bom. Nossa, demais. impressionante. Minha ascendência dessa região, né? Minha essência vem de lá, então eu falo, eu sou que nem camelo, não bebo água, né? E estou acostumado, adoro o calor, né, do deserto, aquele calor seco, né? Então que você consegue sentir ele na tua pele, na tua essência, é muito bom mesmo. Olha, se você nunca foi, eu super te recomendo. Eu já tentei 2 vezes, nunca deu certo, sempre teve uma barreira, às vezes acontece isso, né? Não é o momento de ir para lá, né? Mas foi uma viagem até que emocionalmente e energeticamente ela é pesada, assim. Eu fiquei com muita falta de ar, não no deserto, no geral, assim, porque eu devo ter alguma coisa de ancestralidade de lá, alguma coisa assim, e tanto eu como ele, a gente ficou... Energeticamente é forte, porque é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, mas foi fantástico, super recomendo. Mas gosto, assim, esse ano a gente foi pra Bahia, eu amo a Bahia, amo. Sou suspeito também. Eu amo a Bahia. Adoro, assim, gosto de Salvador, mas gosto de outros lugares, né? Maraú, Morro de São Paulo, Caraíva, enfim. Alagoas também a gente adora. Milagres eu acho belíssimo. Então eu gosto, a gente vai bastante pra praia, assim, de férias. E nos finais de semana a gente gosta de ir pro interior, né? Então, às vezes a gente vai para aqui perto, assim, tipo Itupeva, Jundiaí, Itatiba, coisas próximas. E no geral, isso. Bacana. E você falou de Caraíba, você chegou aí a Prado também, assim, a atravessar o riozinho para ir na ponta de Inhambupe? De Corumbau?
Do Corumbau, é. Sim, fui. Bom, demais aquele Lindo. lugar, né? Aquele Nossa. caminho de Moisés ali, É, né? Lindo. nossa, é um dos lugares mais bonitos que eu fui, vale a pena ir. A gente se apaixonou por Caraíva. Eu acho que é... Tem 2 lugares, eu acho, que me transportaram para um lugar muito diferente, assim, até com aquilo que eu falei no início, né, da minha escrita. Não é sempre que eu estou inspirada para escrever, isso é um desafio, né? A gente conversou disso uma vez lá no passado, né? Sim. E caramba, como que as pessoas ficam... Será que tem alguém que fica inspirado o tempo inteiro, né? Porque é muito difícil você escrever, né? Assim, você tem que estar num momento... E Caraíva é um lugar que me transportou, assim, para um lugar de observador, assim, da cidade. Todo mundo descalço, um lugar que não tem carro, todo de areia, num outro ritmo. O ritmo é demais. Num outro ritmo, assim. Então, é um negócio que você fica até meio... Eu fico uns 3 dias, assim, tentando me encontrar, sabe? Que é tão diferente do que a gente está acostumado. E outro lugar que eu falo, até brinco, eu viro poeta, é Paraty. Gente, Paraty, eu sento naquela cidade, assim, eu falo, meu Deus do céu, que delícia. E você não tem como fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Quando você tá andando no centro, você precisa prestar atenção no seu passo. Porque senão você cai. Ou você cai, ou você tropeça, ou você escorrega. O pessoal fala disso mesmo, tem que estar atento ali. Você tem que estar atento. Então, ele te aterra mesmo, ele te traz uma presença, porque assim, você tem que andar prestando muita atenção. É quase um mindfulness a caminhada. Você anda prestando muita atenção. Mas quando você quer olhar alguma coisa, você tem que parar e olhar. Então, também, assim, em um dia, parece que eu tô sem trabalhar 30 dias, assim, sabe? Porque me conecta demais, assim, me aterra demais. Acho que são 2 lugares queridinhos, assim, pra mim. Que bacana, que bacana. E muito bom. Música, você também falou que tem todo um ecletismo aí. Mas é bom, né? Bom, pra você ter ideia, vou dar um exemplo. Fim de semana eu estava no show do Henrique e Juliano. E em novembro eu vou no show da Marisa Monte com a Orquestra Sinfônica. Então, assim, realmente é bem diferente. Eu gosto de tudo, eu ouço de tudo, assim. Eu adoro samba, adoro sertanejo. Vai. A playlist ali, ela é bem variada. É bem variada. Bem variado. Bacana. Que legal. Bom, estamos chegando, né, ao final. Estamos chegando no final, para variar, passa rápido. Papo bom, né? Sempre é bom conhecer as pessoas, saber o que elas pensam, o que elas transmitem de energia, né? E o melhor de tudo é que quando eu convidei ela, mas o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Mas Uber, como é assim? Assim é livre? Ele falou, é livre. Eu falei, nossa, que diferente, né? Coisa pra caramba pra falar. É quem é a gente além do crachá, né? A gente não fala sobre isso, né? Então, quando ele fala de humanizar, né, os hoteleiros... Sim. A gente tem uma vida além do nosso crachá. Olha, você não falou isso, né? Hoje tá vendo? Você tá vendo como as coisas estão melhorando? Porque tem gente que sabe que eu falo isso demais. Mas é uma coisa legal, porque acho que a nossa proposta é muito essa, né? Da gente ter um papo mais leve e tal, porque muitas vezes, como as pessoas nos enxergam, é muito no que a gente está vivendo do hoje, né? Então hoje eu estou em tal posição, hoje eu estou fazendo tal coisa, hoje... existe toda uma bagagem para esse hoje existir, né? E muito humana, de muita coisa acontecendo, de muita transformação, como você falou, de muito aprendizado para a gente chegar até aqui. E é muito bom a gente poder falar sobre isso, né? E é bom ter esse lugar também, né? Acho que realmente é impecável. Hoje eu pensei, eu não te falei, mas veio aqui agora essa questão da pergunta que a gente faz por último, né? A gente podia mudar a forma de fazer essa pergunta, porque a pergunta que a gente sempre fez é qual o sentido da vida para você e qual o legado que você quer deixar. Mas, porque o que você fala, a gente resume e coloca na tua frase de abertura ali no YouTube, né? Então é mais fácil a gente perguntar que frase você quer deixar escrita ali. É inédito isso? É inédito. Começamos agora. Essa é a primeira. Ai, meu Deus. Vai estrear. Eu falei um pouco, né, sobre sentido, legado e tal. Eu acho que a frase... Nossa, gente, que difícil. Eu acho que eu falaria... Vivam a sua autenticidade. Eu acho que quando a gente está no nosso lugar de autenticidade, não há o que nos derrube. Eu acho que a gente é verdadeiro, não é forçado, não é um teatro, independente de mentira tem perna curta. Eu acho que a gente viver a nossa autenticidade é o que realmente nos conecta com a gente, nos conecta com pessoas que têm a mesma vibração que a gente, nos conecta com a nossa missão que a gente tem que deixar nesse mundo, né, o nosso legado.
E eu acho que também atrai o que a gente precisa. Sim. Porque se a gente está vivendo em outro lugar, né, no lugar de forçar as coisas ou de não ser autêntico, acho que a gente já vai afastando com o passar do tempo os lugares que a gente deveria estar, né? Eu acho que quando a gente tem que se forçar muito a caber em alguns lugares é porque aquele não é mais seu lugar. Então eu acho que a gente tem que viver nossa autenticidade para ser livre, para pertencer a outros lugares e lembrar que a gente é multifacetado, né? Então não é uma identidade só, não é a Marian, executiva da Atlântica só. É a Marian esposa, filha, Dinda, tia, empreendedora, que gosta de falar de liderança. E eu acho que é isso que conecta a gente. Eu acho que é isso que é o bom da vida. Sim. Que legal. Muito bom tê-la aqui conosco. Obrigada. Né? Sim. Foi excelente. Cara, incrível papo. Obrigado. Obrigada. Gostou de estar no Love? Adorei, gente. Me chama mais. Vou chamar mais vezes, sim, porque é Muito super bom. importante. Legal. E parabéns pelos seus textos, viu? Eu sei o quanto você se cobra, muito. Nossa, muito. A gente, quando fez o evento junto, eu era que ficava falando pra ela, Mariana, desacelera. Mariana, calma. Fica Mariana, tranquila. vai dar tudo certo, Vai dar tudo Mariana. certo, enfim. Mas eu sei o quanto certo. você se cobra, mas a sua escrita tá muito humana, tá muito boa de ver, de ler, assim. Da gente absorver isso desse seu propósito mesmo. Então, parabéns. Obrigada. Maravilha. Obrigada, gente. Bom, chegamos ao final de mais um Hotel Lobby Talks. Você que chegou até o final, assistiu, dá um joinha, curte aí, divulga. E se quiser estar aqui, manda um alô pra gente, né? Dá uma mensagem Faça pra achar os nós. nossos. Tá aí o nosso telefone, vamos pedir pro editor colocar, né? Vamos botar aí um QR Code que leva aí para o e-mail, alguma coisa, e estamos à disposição. Fechou. E está chegando Equipotel, mês de setembro, mês da hospitalidade. Começamos 2 e 3 de setembro com o Hotel Trends Conference, que esse ano aqui, pela primeira vez, na 5ª edição, nós estamos indo para 2 dias de evento, trazendo o tema de desenvolvimento no segundo dia e o de orçamentos no primeiro, para ajudar vocês a terem um ano melhor em 2027. E durante a Equipotel, novidades também. O Gente Hoteleira passa a ser em 2 manhãs, antes da abertura da Equipotel, e o Prêmio VIP também no segundo dia da Equipotel à noite. E temos outras novidades aí. Leia lá no Hotelier News. Perfeito. Bom, até o nosso próximo episódio. Obrigado por vocês apoiarem a gente. Até mais. Valeu.